As principais características da deficiência intelectual. Então, vamos lá. A deficiência intelectual, ela envolve muitas limitações do funcionamento intelectual e no comportamento também adaptativo, como vimos em outras aulas. Mas existem algumas características cognitivas que elas são bastante relevantes, como, por exemplo, a dificuldade no raciocínio lógico e abstrato, lentidão no processo de informações, dificuldade em resolver problemas, limitações de generalização da aprendizagem, necessidade de repetição e mediação constante. Não muito diferente do autismo. Mas o que acrescenta aqui também seria a dificuldade em armazenar, acomodar memória, certo? E na prática, o aluno, ele aprende, mas ele precisa de mais tempo, precisa de mediação, estratégias diferenciadas e, principal, repetição. Ele precisa da prática, porque se alguém pegar e ensinar ele, dizendo assim, olha, você vai pegar essa caneta para escrever isso daqui, ó. Você escreve assim. Não. Você vai dizer para ele, pega essa caneta. Agora abre a tampa e o aluno vai fazendo. E você escreve isso daqui. Então, o necessário, o bom é o aluno fazer. Você ficar explicando para ele, pode ser que ele não vá conseguir entender. Ele precisa fazer, ele precisa se colocar ali para poder aprender, certo? Ele precisa do concreto. Então, se você não sentar e ele fazer, aquilo ali pode escapar sim da memória, tá? E aí, na linguagem, na comunicação, é bem comum também na deficiência intelectual, o atraso do desenvolvimento da linguagem. E pode vir também atrelada a uma comorbidade, algumas comorbidades, né? Mas existe, hoje em dia, um consenso entre várias áreas médicas, psicológicas, pedagógicas, que o transtorno das habilidades escolares, eles estão, sim, atrelados à deficiência intelectual. Como, por exemplo, o que seriam esses transtornos das habilidades escolares? Seria dislexia, descalculia, entre outros tipos de funcionamento e processamento do cérebro. Então, esse atraso de desenvolvimento de linguagem, ele pode vir com vocabulário reduzido, ele pode vir com falas atropeladas ou palavras faltando, ou então esse processamento ser tão lento que ele não consegue dizer a palavra inteira. E aí tem dificuldade de compreensão, de instrução complexas. E aí ele precisa de uma comunicação mais concreta. Então, a comunicação concreta é justamente essa comunicação. Pegue e faça sim. E aí, repetir várias vezes, para que esse aluno consiga, certo? E aí, também tem dificuldades nos aspectos sociais, principalmente porque quem tem deficiência intelectual pode vir com baixa autoestima, com ansiedade, ou, muito comum, a depressão. É muito comum depressão para quem tem deficiência intelectual, certo? E aí, por que isso? Porque ele tem dificuldade em compreender regras sociais. Ele tem dificuldade em compreender as relações, o social. Ele tem uma imaturidade nas relações. Por exemplo, crianças ou adolescentes, até mesmo adulto na idade dele, vai achar que a fala dele é besta. Ele não vai entender o que o outro fala. Por quê? Porque pode ser que a idade cronológica dele seja totalmente diferente da mental. Um exemplo aqui, um adolescente de 15 anos, pode ser que a mentalidade dele, ele ainda tenha 12. E um adolescente de 15 anos tá ali querendo namorar, querendo socializar ali. E já no caso dele, não. Ele ainda tá querendo brincar de carrinhos, os bonequinhos e outras coisas que ele goste, sabe? E aí, ele vai ter essa baixa autoestima, muitas vezes incompreendido, ele mesmo não consegue se compreender. Aí vai ter uma dependência maior dos adultos, pode ter bullying atrelado.
E essa dificuldade de também interpretar emoções, intenções, também pode deixar ele, digamos, vou falar aqui no popular, tá? Muito ingênuo. Por quê? Porque ele não vai conseguir entender ali as relações. Pode ser que ele nem consiga entender um bullying, por exemplo, porque ele tem essa dificuldade. Então, é muito complicado para quem tem deficiência intelectual não ter suporte. Ele precisa de suporte. E aí, o comportamento adaptativo, ele não é só questão de atividade, sala de aula. Não. A gente está falando de comportamento. O que seria isso? Conceitual, social e prática. Os três, conceitual, social e prática. Então, quando a gente fala de comportamento adaptativo, a gente precisa sempre ver esses três casos, tá? Conceitual, social e prático. Dificuldade de leitura e escrita em matemática, baixa autonomia acadêmica. Esse seria o conceitual. O social seria, resumidamente, dificuldade nas relações sociais, no julgamento social, e a vulnerabilidade a influências externas. Então, o que seria isso, essa vulnerabilidade? Seria ele confiar muito numa pessoa que pode ser que esteja fazendo mal para ele, certo? Então, você, antigamente, tempo da minha avó, se falava que era aquela pessoa, Maria vai com as outras, né? Ah, essa daí Maria vai com as outras. Por quê? Porque ele sofre e ele capta essas influências externas, certo? Ele quer ser igual àquela outra pessoa porque ele mesmo, pode ser que ele perca a referência dele. Então, na prática, seria uma dificuldade em atividades da vida diária e necessidade de apoio para organização e rotina. E essa necessidade de apoio pode ser constante ou não, certo? E aí, um outro ponto muito importante da deficiência intelectual, que a gente fala muito, é problema no processamento de memória, certo? Então, a memória na deficiência intelectual é um ponto-chave. São os tipos de memória mais afetados, certo? Nós temos 3 tipos de memória: a de trabalho, a de curto e a memória de longo prazo. Então, a memória de trabalho, ela é a memória operacional, certo? Seguir as instruções e fazer. A memória de curto prazo, ela é uma dificuldade em reter informações recentes. Por exemplo, eu coloquei essa borracha aqui. Aí você vira. Quando você olha, você não sabe mais cadê a borracha. Mas a borracha tá aqui. Você vê, você olha pro lugar que tá na borracha, mas você não enxerga, certo? Gente, é real, a pessoa não enxerga. Onde é que isso também pode acontecer? No TDAH. É muito comum no TDAH. Você tá ali, a borracha tá ali, você olha e parece que some ali da sua vista a borracha. Você não consegue ver. E aí, isso é muito comum no deficiente intelectual. Então, precisa de um apoio para estar ali. Ele fica procurando, aí o profissional de apoio pode dizer, né, o cuidador, tá aqui, ó, sua borracha. Aí, a borracha, certo? Então, essa memória de trabalho. Por que ele queria a borracha? Porque ele errou uma palavra. Mas ele não lembra mais que ele quer a borracha para apagar a palavra que errou. Então, por isso que precisa dessa mediação, certo? Isso também acontece com o TDAH, dependendo do nível de suporte também. E a memória de longo prazo, que é a memória episódica, ela pode haver dificuldade em lembrar eventos com detalhes. Por exemplo, eu estudo de manhã, quando chega na hora do almoço, eu não lembro o que foi que eu tomei no café da manhã. Eu não lembro o que eu comi na escola. E também, eu não lembro o que eu fiz ontem à noite. Eu só lembro que eu dormi. Eu não lembro o alfabeto, que eu estudo o ano inteiro. Eu não lembro as vogais. Eu não lembro as sílabas, que eu estudei o ano inteiro. Então, pode haver essa dificuldade em lembrar eventos detalhados. E lembrar certas coisas. Por quê? Lembram do exemplo da borracha? Esse exemplo da borracha é o que, por exemplo, se ele não lembra na hora que ele errou a palavra, como é que aquilo vai entrar na memória dele, vai armazenar, vai adequar para ele poder
lembrar que ele quer a borracha para pagar. Então, é muita coisa para ele. Então, ele tem essa dificuldade em lembrar eventos, certo? Com detalhes ou esses eventos episódicos, certo? Ah, você foi domingo à praia. Fui domingo à praia. Como é que foi? Foi legal. Porque ele não lembra o resto, certo? Então, às vezes para ele é até constrangedor. E aí, baixa essa autoestima. A autoestima baixa muito, porque ele fica tentando lembrar. Sabe que foi legal, principalmente uma criança, 9, 10 anos ali. Foi muito legal a praia, não sei o quê. Oi? Então, é mais ou menos isso. E também esquece instruções rapidamente. Precisa que as informações sejam repetidas várias vezes. Tem dificuldade em acompanhar explicações longas. E, dependendo do suporte, até algumas explicações curtas. Comando de duplo, de triplos, comandos triplos, nada. E só vai lembrar do primeiro. Perde o fio da atividade com facilidade, como o exemplo da borracha. E também acontece isso no TDAH, mas não é que o TDAH tem uma deficiência intelectual. No caso do TDAH, pode ser essa falta de atenção, certo? Tá aqui tão automático que fugiu. Vale o que eu ia fazer agora, certo? E os pontos preservados, né? Muitos pontos preservados. Memória de longo prazo. Uma memória de longo prazo, mas eu falo longo prazo mesmo, 2, 3 anos. Certo? Ela ocorre melhor quando tem repetição, rotina, apoio visual e experiência concreta. Então, essa memória de longo prazo, ela pode sim ser armazenada e acomodada, porque não adianta só armazenar. Ela precisa acomodar, porque acomodar é o que faz o aprendizado, certo? Então, a repetição, rotina, apoio visual e experiência concreta vai fazer com que esse aluno lembre, certo? O aluno, ele não aprende. Isso é uma frase muito comum, certo? Dependendo do nível de deficiência intelectual. Mas isso não é verdade. Ele aprende, mas de forma mais lenta, de forma que ele precise de vários suportes e apoio. Uma característica associada, dificuldade de atenção e concentração, uma baixa autonomia, necessidade de apoio constante, possível presença atrelado. TDAH, autismo, síndrome de Down, ansiedade, depressão. Muitas comorbidades ou outras deficiências podem estar assim atreladas, tá? E aí a deficiência intelectual, ela se caracteriza por essas limitações do funcionamento cognitivo e no comportamento. Como, por exemplo, é como se o cognitivo, para ele expandir, tem que ser um processo tão lento, que às vezes é 2, 3 anos para ele aprender o alfabeto, certo? E aí, esse manifesta nessas dificuldades, aprendizagem, linguagem, interação social, autonomia. Por isso que é tão importante o professor de AE trabalhar autonomia com ele, o cuidador profissional de apoio também. Também é muito importante o psicopedagogo, é importante todas as terapias dele. Lembrando que o AE não é uma terapia. AE não é terapia. É um trabalho de aprendizagem, certo? E aí, o campo cognitivo ele vai se destacar principalmente pela memória de trabalho, a memória de curto prazo, a memória episódica de longo prazo. Então, o que exige? Estratégias pedagógicas baseadas em evidência, baseadas na repetição, na mediação, no uso de recurso concreto, certo? Se o professor de sala de aula não entende como funciona a memória, deficiência intelectual, ele vai achar que o aluno é preguiçoso, não presta atenção ou não quer aprender. Quando o professor entende, ele muda completamente a forma de ensinar. Quando os pais entendem, muda completamente a forma que vê esse aluno, esse filho, esse aluno. Então, por isso que é tão importante. Esse esclarecimento dos pais sobre deficiência intelectual, certo? Então, é isso que eu vim falar nessa aula de vocês. E vamos seguindo pro restante das aulas, porque esse ano é o ano da deficiência intelectual. Não sei porquê, mas estou falando tanto de deficiência intelectual que eu acho que esse ano, 2026, vai ser o ano da deficiência intelectual, certo? Vão estar todo mundo voltado para isso. Então, tchau!